Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar na prática que aquilo que nós falamos aqui acontece dentro de uma determinada instituição que nós temos alertado vocês. Quem já assistiu palestras minhas aqui ou leu estudos que eu fiz a respeito da Congregação Cristã no Brasil, já deve ter notado que eu defendo a tese que em vários cultos da CCB, em determinado momento lá do buscar a palavra, aquilo está mais para bibliomancia ou para adivinhação de nível esotérico, espírita, do que um culto cristão. Muita gente falou assim para mim, não, o senhor está exagerando, não é bem assim, não é bem desse jeito, é que o senhor foi poucas vezes lá. Não, é exatamente desse jeito. Para corroborar com o que eu estou dizendo, eu vou pegar aqui uma fala de uma médium espírita, não fui eu que descobri essa entrevista, assisti depois, né? Mas um internauta, amigo nosso, viu a entrevista, um outro pesquisador. Assiste a partir desse momento que você vai ver que a médium vai falar alguma coisa muito interessante sobre a Congregação Cristã no Brasil, que corrobora muito do que você tem falado. Então, por favor, assista o meu vídeo, que eu vou mostrar isso para você. Porque às vezes as pedras têm que clamar para poder mostrar as coisas para as pessoas. Eu me lembro que quando eu entrevistei o Fernando de Ogum lá em São Paulo, há uns 15 anos atrás, um babalorixá, ele reclamava no vídeo, eu tenho até aqui cortes no canal, que a Universal copiava práticas do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dentro da sua instituição. Aí eu mostrei no livro que o Edir Macedo escreveu, Guias, Orixás e Caboclos, se não me falha a memória, é o nome do livro, onde ele tenta refutar as religiões espíritas, e neste livro ele fala, se alguém passar na calçada da Igreja Universal do Reino de Deus, num dia de libertação, pode pensar que está passando na calçada de uma instituição espírita, ou de uma instituição do candomblé da Umbanda, e parece mesmo, ele falou. Então eu quero que você preste atenção no que eu vou te mostrar aqui hoje, porque você precisa abrir a sua mente e entender o que é realmente esse ato que eles fazem dentro da CCB, chamado buscar a palavra, que parece uma coisa até bonita. Porque estudar a Bíblia é positivo. Mas o que eles fazem lá de buscar a palavra não tem nada de bíblico. E você vai ouvir de uma boca de uma médium espírita falando isso para você. Então fique ligado que eu já volto. Mas antes, deixa eu dar aqui meus recados rapidamente. Todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós estamos sorteando brindes e materiais apologéticos aos nossos inscritos lá da plataforma do Apoia-se. Vai lá, seja nosso colaborador e participe aqui. Nós sorteamos uma Bíblia apologética com apócrifos, uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana e um kit de livros apologéticos do CACP. Seja nosso parceiro. Vamos juntos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Uma outra coisa importante é o aplicativo gratuito do CACP para você acessar todo o conteúdo do canal. São mais de 40 mil artigos aí no seu celular. Então baixe o app do CACP. E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Ok? Vamos lá. Vamos ouvir aqui a médium espírita. E depois eu volto para comentar a fala dela. Mas preste muita atenção, porque agora as pedras vão pregar para você. Se você é da congregação, escute o que essa médium fala, porque às vezes eu estou falando, você fala, é o pastor que está falando. Então escuta a médium falando aqui, que a família dela é da CCB. Escuta isso. E a minha mãe é evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu.
A do véu, Sim. que é bem fervorosa, né? Sim, eu fui testemunhada 12 anos de lá. Tenho que te dizer que eu não tive zero problema. E eu pratiquei a minha mediunidade em todas as igrejas que eu passei. Só que eles têm uma forma de falar diferente. Então, o que era mediunidade para mim, para eles é revelação, é o Espírito Santo usando. Entendi. Então, era muito comum que eu desse um recado e eles entendessem muito bem, inclusive me procurassem, mas entendiam de uma outra forma. Gente, que barato. Então, dentro da Dentro da igreja, da congregação. Da congregação. É a Congregação Cristã do Brasil, Isso, né? isso. Você trazia mensagens, ainda pré-adolescente, 12 anos? Uns 12 anos mais ou menos eu já estava lá. E depois, quando eu fui chegar em Brasília, eu continuei frequentando a congregação. Então, na fase adulta, era ainda mais nítido e mais tranquilo. Eu dava os recados, mas eu dizia que era uma revelação ou um sonho. Quando eu tinha muito medo de dar o recado nessa época, eu dizia que era um sonho. E aí eu contava o recado em forma de sonho e ficava mais fácil das pessoas aceitarem. Mas nunca tive um problema com nenhum Que barato. evangélico da congregação. Pelo contrário, eu gosto muito deles. Ainda hoje, quando eu quero ir a um culto, não tem problema, eu vou. Você vai. Vou tranquilamente. Quando meu coração pede, seja qualquer local religioso, eu vou. Meu Deus do céu. A mulher, por décadas, que ficou ali, né? Desde criança, ela nasceu, a mãe da CCB, desenvolvendo mediunidade dentro da igreja e não houve um ensino contrário, muito pelo contrário, muito diferente. Ela percebeu que a mediunidade dela era muito similar ao que acontecia naquele ambiente. Então, olha o que ela disse, o ambiente CCBano ajudou a promover o crescimento mediúnico dela. E ela ali por muito tempo entregava lá as suas mediunidades e nunca ninguém percebeu nem achou estranho. Gente, olha, escute isso, você que é da CCB. Acorda, povo meu, diz a palavra do Senhor. Acorda e sai dela, povo meu. Isso é gravíssimo. A médium espírita está dizendo que por muito tempo, já que a família dela é de lá, praticava, entregava as revelações dos demônios, porque a Bíblia diz que os médiuns têm revelações de demônios e não de Deus, e os CCBanos aceitavam normalmente, ela diz, que até hoje vai lá para buscar a palavra, até a médium, até hoje, sendo uma médium assumida, vai lá de vez em quando buscar a palavra. Parabéns, CCB, olha aí. Vocês são incautos de tal maneira, indoutos de tal maneira, que não percebem uma pessoa cheia de espíritos malignos, recebendo revelações malignas dentro do culto de vocês, falando no culto de vocês, e não tem ninguém ali dentro para ter discernimento. Por quê? Porque o discernimento vem através do conhecimento bíblico. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o problema da CCB, não conhece a Bíblia. Um médium espírita pode falar dentro da organização que ninguém percebe. Por quê? Porque o buscar, gente, presta atenção, esse buscar a palavra da CCB nada mais é do que uma mediunidade, do que uma adivinhação. O cara lê qualquer texto bíblico ali, fecha ali a Bíblia e ó, lá vem patavinhas, lá vem churumelas, lá vem coisas não sei da onde. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Porque buscar a palavra para eles é buscar uma adivinhação, não é estudar a Bíblia, não é aprender o que a Bíblia diz para resolver uma situação problemática da família, por exemplo. A própria Bíblia manda buscá-la, estudá-la, aprendê-la, para que você possa exercitar uma vida saudável e agradável a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é na palavra de Deus que você vai encontrar orientação para resolver seus problemas e ter fé para enfrentar as lutas do dia a dia. Gente do céu, Jesus uma vez disse para os doutores do seu tempo: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Então, gente, eu estou só aqui fazendo este vídeo rápido para mostrar para vocês a maior e pior heresia da CCB.
é o tal do buscar a palavra. Porque é o que nós chamamos ou chamávamos na Idade Média de bibliomancia. Esse lance de abrir a Bíblia de qualquer jeito, de ler qualquer texto, de interpretar o texto de qualquer maneira, isso é bruxaria, isso é feitiçaria, isso é coisa das trevas, mesmo usando a Bíblia. Tanto que a médium aqui disse que nunca se sentiu constrangida dentro da congregação, porque ela tem tudo, menos ensinamento bíblico. Provavelmente essa mulher nunca ouviu uma confrontação doutrinária com relação à prática de consultar os mortos, à prática de ouvir espíritos. Se ela estivesse numa igreja cristã evangélica de verdade, ela iria ser confrontada, iria buscar libertação, esses demônios iam largar a vida dela. Vocês estão entendendo o que estou dizendo para você, espectador? É gravíssimo essa heresia da CCB. E aí alguém, hoje em dia, sabendo de tudo isso, será que a CCB é uma seita? Não sei, deve ser só uma igreja com problemas. Não! É uma igreja que pratica espiritismo. É uma igreja que pratica bruxaria. Vocês estão compreendendo a gravidade, da complexidade da questão? Como diz o Boris Casoy, o antigo jornalista de várias emissoras, isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Então, eu estou aqui apenas dando esse alerta rápido para mostrar que a Bíblia deve ser consultada. Quando Jesus usa o termo examinar as Escrituras, João 5,39, ali é cavar profundamente no grego. Nós devemos buscar com uma hermenêutica sadia, uma exegese producente, entendimento na palavra. Compreender o texto, o contexto, a época, qual seria a aplicatividade disso hoje, para eu poder andar de acordo com a vontade de Deus. Senão, caso contrário, eu vou na igreja todos os dias, como essa pessoa que foi, essa médium foi desde criança, mas a única coisa que ela pôde entender na CCB é que a mediunidade dela era correta. E só fez com que a CCB gerasse na cabeça dela a ideia de buscar mais ainda em outras religiões e acabou achando no kardecismo ou no espiritismo a verdade da vida dela. Então, gente, infelizmente, aonde não se medita, não se estuda, não se aprende a Bíblia, não se tem cristianismo de verdade. O apóstolo Pedro fala, crescei, pois, na graça e no conhecimento. Tem algumas igrejas aí que tem até estudo bíblico, né? Mas é morta, porque não tem a graça, não tem o poder, não tem a virtude do Espírito Santo. Então tem que ter o poder e a virtude do Espírito Santo e tem que ter o conhecimento bíblico teológico. São duas asas que vai fazer com que a igreja decole e voe na presença de Deus, adorando e clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Caso contrário, é apenas pretexto para dar margem para heresias e para doutrinas extra-bíblicas. Tá bom, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te ajude. E você que está me ouvindo, procure uma igreja bíblica e fique sempre com a palavra de Deus. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Escondi a palavra do Senhor, diz o salmista, no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra está firmada para todo sempre nos céus. Está lá no Salmo 119. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.